Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas. Sejam bem-vindos ao Churrascast. Aqui contarei a vocês um pouco sobre uma mitologia muito interessante e até mesmo esquecida, a Maia. Mais precisamente, irei falar um pouco sobre a parte histórica da mitologia e também contarei a vocês um pouco sobre alguns deuses, já que em sua história eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em várias divindades. Então, fique comigo e tenha paciência para me aguentar até o final desse podcast. Começando pela parte histórica, os maias habitavam a região das florestas tropicais, onde hoje é a Guatemala. Tinham povos também em Honduras e na península de Yucatán, que fica no sul do atual México. Sobre sua economia, era baseada principalmente no milho, feijão e tubérculos. Praticavam também o comércio de mercadorias com os povos vizinhos e entre as cidades-estado. Esse povo era deveras avançado, tendo aprendido a lidar com a matemática, e em destaque a invenção das casas decimais e do zero. Agora, vou começar falando um pouco sobre algumas divindades que esses povos cultuavam. Irei começar contando a vocês sobre o deus mais importante para a mitologia maia, Itzamá. Ele era conhecido como o Senhor dos Céus, da Noite e do Dia. Itzamá tinha algumas formas, como por exemplo o Runabiku, que seria o criador do universo. Outra representação dele é o deus Kinit Ahau, que é conhecido como o Deus Sol. Além dessas duas formas, Itzamá tinha uma que era muito interessante. Uma serpente com asas e duas cabeças, que representavam o nascer e o pôr do sol. Outro deus dessa extensa mitologia é o Shak. Esse deus fica conhecido como o deus da chuva, mas ele se tornou também o deus da agricultura, já que a chuva está diretamente ligada à produção. Ele era extremamente forte e uma vez, quando seu povo não tinha o que comer, ele bateu com seu machado em uma montanha, partindo ela e revelando o primeiro pé de milho. Ixel. Ixel era esposa de Itzamá. Ela era a deusa do arco-íris, mas tinha ligação com a medicina, com a lua e com a maternidade. Ela também tem seu lado obscuro. Uma vez, ela causou um dilúvio que apagou um dos sóis. Ela e seu marido sempre brigavam, o que resultou em uma separação quando eles subiram para o céu, que se tornou a lua e ele o sol. Mas antes de subir, Itzamá deixou sua esposa tonta, e é por isso que o sol brilha mais que a lua. Não faz muito sentido essa explicação, mas para os maias fazia, então deixa para os maias fazer. Saindo da categoria dos deuses bonzinhos, irei falar sobre o Aput, o deus da morte. Ele governava o pior dos submundos, porque era uma divindade do mal. Segundo o Popol Vuh, que são as escritas sagradas do Maia, Aput teria matado Itzamá, mas, após renascer, Itzamá baniu o deus da morte para o submundo. Dizia-se também que Aput rondava as casas de doentes para capturar suas almas. E foi isso, meus amigos. Espero do fundo do meu coração que tenham gostado dessa obra-prima em formato de áudio. Muito obrigado por escutá-la. Esse podcast foi uma apresentação de Pedro Henrique Monteiro da Roz, no roteiro e narração, João Paulo Lopes, na direção geral, Luiz Henrique como designer de capas, Guilherme Luiz Guizen e Thales Eduardo Quintela, na edição, Lucas Monte como pesquisador.